Essa matéria é bem legal, tá, gente? Então a gente vai começar as nossas matérias de hoje. Simbora. E essa aqui eu acho interessante porque ela vai fazer uma classificação dos atores, né? Dos top 5 melhores atores para trabalhar no meio do dorama chinês, vamos dizer assim. Deixa eu desligar aqui um pouco, que já esquentou. Então, vamos lá. Quais os 5 artistas mais favorecidos pelos produtores? Aqueles que são melhores para trabalhar, tá? Os melhores para trabalhar, os melhores de trabalhar em 2024. Então, a Sohu Entertainment, de acordo com a Sohu Entertainment, no final de 2024, eles emitiram um questionário para 28 produtores de cinema e televisão para perguntar quais os artistas eles olhavam favoravelmente em 2024. E eles obtiveram 22 respostas válidas. Então, dos 28 questionários que eles mandaram, 22 retornaram. E eles fizeram essa estatística, né? Esse quadro, né? Dos top 5 melhores atores para trabalhar, segundo os produtores, os maiores produtores aí do meio do entretenimento chinês, tá? Então, é uma pesquisa interessante. Eu queria que eles fizessem os piores para trabalhar também, mas eles não teriam essa coragem. Mas vamos lá. Em retorno, a pesquisa mostrou as qualidades que os produtores mais procuravam em um artista. Então, com as questões que eles montaram, eles conseguiram trazer outros números, né? E uma dessas coisas que eles conseguiram trazer, quais são as qualidades que esses produtores mais procuram num artista? A primeira qualidade, que tá ali 100%, é o profissionalismo. Então, eles procuram primordialmente o profissionalismo. E segundo lugar, não ter problemas com a ordem de faturamento. O que é isso? Lembra daquela briga que a gente sempre fala? Quem é o protagonista? O homem ou a mulher? Quem tem a primeira ordem de faturamento? Quem é Lembra que a gente teve essa briga lá no Primo Pobre, no Sword and Fairy, com a Jujuin e com o Shen Zeyuan, o Lobito? Que ficou aquela briga das agências, dos fandoms, de quem tinha a maior ordem de faturamento, quem era o protagonista. Então, isso é uma preocupação, de certa forma, para os produtores. Então, eles preferem trabalhar com artistas que não têm esse problema de ordem de faturamento. Sabe por quê? Porque se a pessoa tem problema com isso, aí também, às vezes, pode ter que mexer no roteiro. É uma coisa que, às vezes, eles têm que se adaptar no seguinte sentido. Se você pega uma atriz muito cotada, que tem que ser a primeira do faturamento, vamos dizer assim, mas a história era sobre o cara, eles vão ter que dar mais destaque para a atriz. Então, eles vão ter que fazer uma alteração. Isso é um problema. Certo? Então, essa questão do faturamento, ela muda às vezes até a obra em si. Lembra que esse novo drama que a Bailu tá filmando com o Duque, né? Lembra que falou que se fosse só o Duque, o produtor falou, se fosse só o Duque ia ser um S+, mas se a Bailu entra, é um S++. Por quê? Porque a atriz tem muito nome, ou seja, o drama aumenta de investimento. Então, essa coisa de ordem de faturamento é muito importante para eles lá, mas às vezes, com certeza, deve gerar um problema, né? Por causa de você ter que se adequar à atriz ou ao ator. A gente sabe como funcionam essas coisas, né? Terceiro é o respeito pela equipe. Então, uma das coisas que eles prezam bastante é o respeito pela equipe. Em quarto lugar é o grau de cooperação. Em quinto, a positividade. E o sexto é o custo-benefício. É quanto o artista custa e o que ele traz de benefício para a história. Então foi legal. Em primeiro lugar, profissionalismo. Em segundo lugar, não ter problemas com ordem de faturamento. Em terceiro lugar, respeito pela equipe. Em quarto lugar, grau de cooperação. Em quinto lugar, positividade. E em sexto lugar, custo-benefício. Tá? Então, é isso que eles prezam mais quando eles estão avaliando um artista com quem eles trabalharam, tá? A Duda tá falando, muda tudo, na verdade. Sim, determinado artista muda tudo em relação a uma obra, né? Então vamos continuar aqui. Vamos ver aí como ficou, então, as classificações. Vamos lá. Então, em quinto lugar, ficou a atriz Kim Lam. Kim Lam, sobre a atriz de 45 anos, os produtores disseram. Então vai ter um resuminho para cada um. Então, ó, desse top 5, o quinto lugar fica da atriz Kim Lam. Eu conheço dela de Rational Life, que tá na Netflix, que é com Dylan. É o drama que eu mais me lembro com ela. Ela é a mulher mais velha lá que se apaixona pelo menino mais novinho. Então, vamos ao que disseram dela. Comparado com as novatas, ela é bastante profissional. Ela começou com pequenos papéis e tem melhorado constantemente. Ela é muito generosa, seja com a equipe ou com quem estiver ao seu redor, até mesmo presenteando-os com bolsas de marca.
A mulher tá dando bolsa de marca pra todo mundo, né? Então, em quinto lugar ficou a Tin Lam, que é uma atriz já com mais idade, 45 anos, uma atriz já madura, que, como eu falei, eu vi ela lá em Rational Life, inclusive indiquei, faz pouco tempo que eu indiquei esse drama, indiquei na época que a gente tava falando de Guardiões de Dafen, eu gostei bastante, gosto bastante da presença dela, e ela, pelos produtores, aí, ela foi escolhida para quinto lugar como uma das pessoas melhores de se trabalhar, né? Denise, sim, eu vi, estavam maravilhosos, o pessoal tá falando do baile de gala, né? Do baile de gala, foi um arraso, todo mundo foi um arraso. Baile de gala. É pena que são coisas que eu não posso passar na live, porque dá muito direito, é muita música, né? Praticamente os bailes de ano novo são só música, música, música. Eu não tenho nem condição de fazer uma montagem pra passar aqui. Eu nem tento. Nem tento, porque é muita música, eu não vou ter como burlar tanta música assim, né? Então tá aqui, ela pegou o quinto lugar. Vamos pra sequência, vamos ver quem é o quarto. Vamos ao quarto lugar. E o quarto lugar ficou para Menzi Yi, sim, a nossa protagonista de Blossom. Sobre a atriz de 29 anos, os produtores disseram: ela é trabalhadora e franca. Ela preza as oportunidades porque ela sofreu antes. Ela não se deixa levar depois de se tornar popular. Ela estava grata pela chance de interpretar o papel principal em Blossom. Então, em quarto lugar, escolheram a atriz Menzi Yi, que, como a gente sabe, aí lutou, né, para se tornar uma protagonista. É o que eles falaram. Ela preza as oportunidades porque ela sofreu antes para conseguir esses papéis. E ela estava muito grata pela chance de interpretar a protagonista em Blossom, assim como o Lin Rui também devia estar muito grato, que era o primeiro também drama de época que ele protagonizava. A gente sabe que até então ele era o nosso friendzone, o eterno friendzone. Então, olha que legal, a Menzi já se destacando como uma atriz muito boa de se trabalhar. Muito querida aí pelos produtores e pelos diretores. Então, eu fico feliz porque a gente, aqui no canal, a gente adora a Blossom, a gente sabe como foi o arraso e como a gente acha que merece. Então, ela foi escolhida aí em quarto lugar. Vamos para o terceiro. Vamos aqui. Em terceiro lugar tá o Simon Gong, né? O nosso querido Simon. Sobre o ator de 32 anos, os produtores disseram: ele, uma vez esperou no set por mais de 14 horas e acabou não filmando nenhuma cena, mas ainda não perdeu a paciência com ninguém. Ele é dedicado e autodisciplinado e respeita seus parceiros. Ele nunca se atrasa e nunca sai cedo. Ele trata bem a equipe e é popular entre eles. Então, nosso querido Simon Gong-jun, nossa, imagina, esperar 14 horas e não filmar nenhuma cena e ele nem perdeu a paciência, nem ficou chateadinho, não. Então aqui os produtores também elogiando como o Simon é bom com a equipe e como é popular entre a equipe e que ele sempre chega na hora e nunca sai antes de todo mundo. Ele então se comporta da maneira profissional, como eles falaram que eles gostam. Então em terceiro lugar aqui fica o Simon, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos ver o segundo lugar. Em segundo lugar, tá o Dylan Wang. Sobre o ator de 26 anos, os produtores disseram: ele não tem nenhuma bagagem de ídolo ou estrela. Ele trabalha duro e vai pular em qualquer vala. É legal, né? Assim, ele não tem bagagem de ídolo ou estrela. É o cara que não é estrelinha, é isso que eles querem dizer, né? Ele não fica se sentindo e ele trabalha duro e vai pular em qualquer vala. É aquele cara que você mandar ele fazer, ele vai fazer. A gente sabe que o Dylan é bem assim mesmo. Se tiver que pular de cabeça na piscina, com lama, ele vai pular, né? Ele não vai reclamar de ferimentos, ou de não dormir o suficiente, ou de estar cansado, mesmo que ele trabalhe sem parar. Então ele é o cara que não vai reclamar. Pode estar cortado, pode estar sem dormir, cansado. Ele vai trabalhar sem parar. Por isso que eu acho que a gente viu ele tão cansado naquela premiação, né? Ele não perde a paciência, ele e sua equipe não são problemáticos e ele é amado por toda a equipe. Eu imagino o quanto o Dylan deve ser amado aí pela equipe dele, sem dúvida. Ele é a gente sabe que ele é uma presença alegre, né, nos sets, a gente sente isso nos bastidores. Quem viu da Fê, então, parece que é um grande grupo brincando de atuar. A Denise tá aí. Eu gostei quando ele fala, ele vai pular em qualquer vala. Tu mandar ele pular ali, ele vai lá, ele pula, ele não quer nem saber. Ele é o famoso topa qualquer negócio, né, gente? Ele não faz anos glicosado. E eu acredito muito nisso. Ele é amado por toda a equipe.
E a equipe dele, que as pessoas que acompanham ele, não são problemáticos. Então, em segundo lugar, o melhor artista para trabalhar é o Dylan, tá bom? E em primeiro lugar, vamos para o primeiro lugar. Vamos lá. E em primeiro lugar, tá a nossa querida Bailu. O Dylan brilhando dentro e fora da cena. É muito amado mesmo, ele é. Em primeiro lugar, tá a dona do drama da semana, Bailu. Sobre a atriz de 30 anos, os produtores disseram. Então, a Bailu é considerada aí, a Denise exatamente, é considerada pelos produtores a melhor artista, a melhor atriz para se trabalhar. Ela é uma pessoa legal, uma boa atriz e não age como uma figurona, uma estrela. Ela se dá muito bem com a equipe. Quando a colocamos para filmar coisas de bastidores ou fazer uma entrevista, ela está pronta muito rapidamente, ao contrário de outros que precisam descansar ou estão muito cansados. Atores e roteiristas geralmente têm conflitos sobre as falas, mas Bailu se dá bem com eles e é fácil de se comunicar com ela, porque a Bailu é a famosa topa qualquer coisa. Eu fico imaginando às vezes um roteirista ou uma pessoa falando para uma atriz fazer uma cena e a atriz é meio fresca e não vai querer aquela fala, não vai querer aquela cena. Eu já vejo a Bailu assim, bora, vamos fazer. Inclusive eu tô vendo Moonlight Mist que tem rolamento. Tem pincel. Todo drama da Bailu tem pincel, gente. A gente vê drama de várias atrizes aí que a gente fica, cadê o... A gente viu agora recentemente do Bim Bim aí com a Suzanin, né? O The Blossom Love, a gente falou, faltou, né? O uso do pincel. Da Bailu não falta o uso do pincel. Já vi que teve uso de pincel no Moonlight Mystic. Então, ela, como ele diz, ela é legal, ela se dá bem com todo mundo, ela tá sempre pronta, ela é rápida. Ela não age como uma grande estrela. Ela não tem conflito nenhum sobre fala ou cena. Ela vai topar também fazer qualquer coisa. E a gente vê isso. Nem precisa eles dizerem, né? Quando a gente vê os bastidores e as cenas e os dramas dela, a gente entende como ela realmente deve ser aquela pessoa super fácil. Bailu faz isso, ela vai lá e faz, entendeu? Ela não... Beija aqui, chora ali, rola aqui, sabe? Eu vejo muito a Bailu como essa pessoa que ela topa tudo. Né, que ela realmente não tem conflito com nada, que ela não faz anos glicosado com nada. A gente sente isso e agora a gente tem a confirmação dos próprios produtores, né? Então aqui a Bailu sempre rainha. A rainha sempre, né? Cadê aqui? Merece até... Cadê? Eu tenho coroa? Eu não tenho coroa aqui, mas eu tenho aquele negócio do vencedor. Cadê? Deixa eu usar aqui o vencedor pra ela aqui, ó. Ei! O troféu. Bailu rainha, maravilhosa, é isso aí, querida, a gente sabe. Patrícia, gosto muito de todos os artistas, só a Kinlan que eu não conhecia muito bem, Delza Bailu rainha. A Selma, como esperada, rainha Bailu, top dos tops, faz jus à coroa de rainha e tudo, não faz? Denise, a Bailu tem jeito de ser assim mesmo. Li, Bailu topou até fazer aquele criancice no Only for Love e nem teve ter reclamado. Pois é, ela topa mesmo. Patrícia, gente, eu já imaginava que a Bailu era assim, só confirmou pra mim. O jeito dela é muito natural, exatamente. Selma usa o pincel até com efeitos visuais mirabolantes do episódio 27. Eu ri demais, sim, me lembrou Ashes of Love. Vocês lembram que Ashes of Love, quando o Fênix, né, e a Flor vão fazer, tem todo um show de flores. O Light Mist foi a mesma coisa. Gente, como que a gente vai representar que eles estão se pegando? Aí faz todo aquele o vulcão entrando em erupção, assim, em direção à lua, com os raios, sabe? Nossa, foi muito legal. Eu amei a cena, criatividade mil. Márcia, uma curiosidade, eu acompanho o set do novo drama do Eduardo Gu. Vocês acreditam que eles estão trabalhando na noite de Ano Novo e não pararam nem um dia? Eles começam em torno das 14 horas e vão até 6. Nossa, o Eduardo Gu, ele é terrível. O nosso Eduardo, ele é muito exigente. Se reclamar, ele joga pra internet. Lembra que ele fez com a Xiao? Dando esporro nela. Ai, Talquinha, o que ela faz nos programas de entretenimento, ela vai com tudo. Exatamente. Ela nos shows de variedade, ela arrasa também. Duda, Bailu é tudo de bom. Ou seja, Bailu é gente boa de verdade, diva do povo. Exatamente. Mas tiveram outros atores citados, tá? A gente vai ver alguns aqui. Denise, fora os fogos e raios. Foi muito boa a cena. Gente, eu ria. Eu tava. É engraçado, que é engraçado e ao mesmo tempo é legal. Eu vi essa cena 3 vezes. Eu vi, eu ri pra caramba, voltei e vi de novo. Porque se você. Eles estão atrás de uma moitinha, se você olha assim, dá pra ver uns bracinhos. Eu queria ver em detalhes.
É muito boba. Eu vi a cena mais 3 vezes. Patrícia, aquela cena do pincel de Moonlight foi muito boa, muito boa. Muito boa, gente. Eu vi 3 vezes. Ai, ai, Daniela. Ah, de Stereo Love foi essa também, sim. Patrícia, queria tanto que a Bailu trabalhasse com o Eduardo. Quem sabe um dia, né? Bailu com o Shan também, com o Leonin. Ai, a gente quer que ela trabalhe com todo mundo. Mas eles destacaram alguns outros artistas, tá? Sim, a Bailu é estudada na área, sim, tá ali. Com o Luxi de novo. Ela com o Luxi de novo eu queria. Denise, eu também ri muito, mas gostei. Eu ri demais, mas eu amei. Então vamos lá, outros atores que foram citados aqui, tá? Além do top 5, os produtores também elogiaram alguns outros, como Xiao Zhan, foi descrito como muito dedicado, apesar de ser um grande nome e uma grande estrela. Ele memoriza todas as suas falas antes das filmagens, nunca se atrasa e é humilde e trabalhador. Então o Xiao Zhan é elogiado porque sim, ele é uma grande estrela, ele tem muito fã, ele traz muito público, mas ele não se comporta como um figurão e ele faz tudo o que tem que fazer. Chega cedo, memoriza suas falas. Outra muito elogiada é a Shen Du-Lin, inclusive o Eduardo Gu elogiou ela, inclusive ele tá fazendo o segundo drama com ela tá em Fangs of Fortuna e vai estar no próximo drama que ele tá filmando, certo? Com o Joseph, a Jujuin e o Rex, né, o Tian Jiarui. E eu lembro dele usar a Shen Du-Lin, quando ele deu esporro na Xiao, que é a arqueira, ele falou, você tem que ser que nem a Shen Du-Lin, lembra que ele falou isso? Que quando ele deu bronca, eu lembro disso, que na bronca ele cita a Shen Du-Lin, que as atrizes têm que ser que nem a Shen Du-Lin. Que é aquela, ou seja, ela é realmente conhecida por ser uma boa atriz de trabalhar. Ela é extremamente trabalhadora, ela sempre toma notas detalhadas de seu roteiro e, como diz o Eduardo Gu, tá sempre pronta para se tiver que cair na água, fazer qualquer coisa, ela faz. Eu já sabia disso por causa do Eduardo Gu, usou ela de exemplo para dar esporro na outra. E, lógico, o Liu Nin. Ele tem um alto QI, o quociente de inteligência alto. Eu acho que a gente percebe, né, o quanto o Liu Nin é inteligente. Eu acho que quem acompanha um pouco dele sabe. Ele não só passa aquela sensação de que ele é muito inteligente, como ele é muito superativo. Gente, a quantidade de coisa que ele faz, música, drama, live, só uma pessoa, sabe, com muita cabeça pra conseguir fazer isso tudo, né? E é muito bom em lidar com as coisas. Ele não age como uma grande estrela e fala com todos como uma pessoa normal. Isso a gente também sabe. Que o Liu Nin é uma pessoa que age com todo mundo como uma pessoa normal. A gente também sente muito isso vindo dele. Porque ele começou como uma pessoa normal. Quem não sabe, Liu Nin começou a sua fama fazendo lives. Ele nunca conseguiu uma chance para estudar a interpretação. Ele começou como cantor, fazendo lives no TikTok. Então ele foi uma pessoa que veio de baixo. Inclusive muita gente tem preconceito em relação a ele ser artista até hoje por causa disso. Então ele é gente do povo, ele é gente como a gente. E como ele falou aqui, então ele trata todos como uma pessoa normal. Né? Ele tem muito essa vibe de ser a pessoa normalzona também, né? Massa do Dylan ali, que Evernight, a produção, abandonou no meio e foi o Dylan que fazia tudo para terminar a série, inclusive levar o pessoal para comer. Patrícia, tá vendo? Sabia que a Chandulin é best profissional, né? Ela é muito elogiada. Márcia Bailu é fantástica. O DJ tava lindíssimo, o baile de gala. Denise, bem merecido citar esses 3. Patrícia, eu gosto dela desde tio. Liunin, eu adoro a Menzi. Denise, ele não para. Márcia, Xilofonezan, sempre que passa essa vibe, é Xilofonezan. Ele tem altas habilidades. Você vê que o pessoal acha o Liunin super inteligente. Ele passa essa vibe de ser muito inteligente mesmo. Ele é super proativo também. Então tá aí os nossos top 5, né? Em quinto lugar, a Tilan. Em quarto lugar, a Menzin. Em terceiro, Simon Gon. Em segundo, Dylan Wan. E em primeiro lugar, a Bailu Rainha. Então palmas aí para os 5 melhores artistas para se trabalhar segundo os produtores, né? Parabéns a eles, sem dúvidas. Isso é um elogio muito bom, parabéns. Então tá aí. A Patrícia. Cara, ele tem um humor extraordinário. Pessoas que sabem ser bem-humoradas, engraçadas, normalmente são inteligentes. Gente entojada é que tem QI medíocre. Gostei do seu comentário, Patrícia. Denise, o lance dele gravar as hostes dos dramas favorece também. Hoje reconheço a voz dele em vários dramas. Sim. Nossa, ele é muito trabalhador. Então tá aqui os nossos top 5. Nós tivemos 3 citações especiais, né? Xiao, Shen Du-Lin e Liu Nin. Mas o top 5 mesmo foi esses 5 aqui,
Estimei que é 3, gente. Esse top 5 aqui. E Bailu rainha, né, gente? Assim, como sempre, Dylan é o... vamos falar, se a gente for ver dos meninos, o rei é o Dylan e a rainha é a Bailu. Sandra, o Leoninho, o Showzenho também gosto. Didi Orcaholic total. Super trabalhador. Denise, eu sou completamente apaixonada pelo Leoninho. O Selma, eu queria que fizesse a lista de piores. Eu acho que eles não têm coragem. Não tem. Eu acho que é muito queimar o filme, né, Selma? Eu acho que devia. Porque no Ocidente fala-se, né? Tanto que a gente sabe que o Harrison Ford é péssimo pra trabalhar com ele. Sabe? Um que é péssimo pra trabalhar com ele é o Jared Leto também. Todo mundo reclama de trabalhar com o Leto, embora ele seja um ator maravilhoso. Assim, no final a obra fica impecável, mas ele é aquele cara do método. Vocês sabem o que é ser do método, né? É a pessoa que entra no personagem e não sai. Então fala com você o tempo todo como tá dentro do personagem. Sempre dentro do personagem. Então tem atores de Hollywood que são considerados muito difíceis de trabalhar. O Leto, o Joaquin Phoenix, tá? Aquele que fez o Sangue Negro também, ele é meio difícil de trabalhar. Que fez o Lincoln, esqueci o nome dele agora. É o outro ator que é considerado difícil de trabalhar. O Harrison Ford, por ser mal-humorado. Então, no Ocidente a galera fala quais são os piores atores para trabalhar. Mas na indústria chinesa eles não teriam essa coragem. Porque qualquer coisinha já vai virar cancelamento. A gente não, a gente aceita, né? Que a galera seja meio babaca ou que são difíceis. A gente sabe, a gente entende. Mas lá eles não têm essa muita compreensão, não. Duda, agora eu fiquei curiosa quanto aos piores, eu também. Jay, Baruzinha, Márcia, maldito corretor. Patrícia, Gina eu já imaginava também, ele é muito carismático. Alessandra, Giraba é chata? Não é boa de trabalhar, não é? Não sabemos, porque não sabemos os piores. Eu queria saber os piores. Márcia, tem um hábito de escrever e não ler. Eu acho que a Coreia tem essa lista de piores. A Coreia tem a lista de piores? Eu acho que na Coreia funciona ter uma lista de piores. Patrícia, o Daniel Day-Lewis fez Lincoln. Então, o Daniel Day-Lewis, ele é uma pessoa difícil de trabalhar, porque ele também é do método. Inclusive, é difícil pra esposa dele. Tem entrevistas que a esposa dele reclama que quando ele tá fazendo um filme é uma meleca. Que ele, por exemplo, ele é o Lincoln. Ele é o Lincoln em casa, entendeu? O cara é louco. Ele se comporta como um Lincoln em casa, no dia a dia. Ela falou sobre isso. Que ele, quando tá num filme, ele volta pra casa como personagem. Então é o cara do método. Esses caras do método, eles são meio difíceis de conviver, inclusive pra família. Imagina, teu marido vai ali fazer um trabalho, ele é artista, ele volta pra casa achando que é o personagem. Ai, gente, os piores ninguém posta, exatamente. A Sueli é o Daniel Day-Lewis. Eu lembro muito dessa entrevista da esposa dele, falando que ele volta pra casa como se fosse o personagem. Patrícia, mas nunca ouvi nada sobre ela. Denise, mas o drama do Dylan com a Bailu eu não gostei. Ninguém gostou, né? Não é só você, Denise. Taquinha, se colocar os nomes dos piores, os fandoms dos artistas caem matando. Fora isso. Fora que eu acho que o fandom vai querer, né? Vir querer. Imagina, se coloca o nome do artista. O pior é fulano. Imagina o fandom. Vai vir querer cancelar e hatear, né? A entrevista, a matéria, o entrevistador. Cantinho da Inês, boa noite, amores. E o nosso Shenyi, ele aparece tão humilde, muito querido. Pois é, também deve ser um cara legal de trabalhar. A Denise, isso é loucura. Márcia, eu acho que na China não dá pra ser muito difícil de trabalhar, pois os atores são... se atores ótimos são cancelados, pois é. Eu acho que, por causa dessa cultura do cancelamento, eu acho que mesmo que eles tenham uma vontade de ser um pouquinho pior, eu acho que eles acabam não tendo a liberdade pra ser do método, como eu falei. A Cristiane bota fogo na empresa, o fã é doido, exatamente. JJ foi o que eu pensei, Taquinha. Patrícia, cara, se meu marido vem pra casa no personagem, vamos supor que seja o maníaco do parque, vou entrar no papel de polícia e prender ele. Daniela, aqui em casa a gente gostou de Only for Love. Selma, já pensou o marido interpretando o serial killer chegando em casa no personagem? Não é? Ai, Duda, Denise, eu acho que nem eles gostaram. Patrícia, vou estar colaborando com a desenvoltura do papel. Exatamente, eu também acho que nem eles gostaram. Então tá aí essa matéria que eu queria trazer pra vocês, que é bem legal. E aí, se postar os piores, os fãs não ficam loucos. Exatamente, não dá pra ser sincero, né? Infelizmente não dá. É uma pena, porque a gente também queria saber os piores.